dia a todos. Bom dia. Que todos sejam bem-vindos a esta casa. Que nós possamos, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, agradecer que esse ambiente foi previamente preparado para a nossa presença, agradecer ao Evangelho que foi preparado para nós no dia de hoje, como um banquete espiritual, que a misericórdia divina sempre nos dá para que possamos caminhar na nossa evolução. Vamos, então, pedindo pelas pessoas que não puderam estar aqui presentes, que também possam ser abençoadas e envolvidas nesta energia de amor, que nesse momento envolve os corações de cada um presente nesse momento. Então, vamos agradecendo e pedindo pelo nosso querido irmão que fará a preleção no dia de hoje, Adriano. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, bom dia a todos, todos bem? Hoje nós vamos dar sequência no estudo, nós estamos comentando esse livro de Divaldo, Mundo Regenerado, é uma psicografia, Divaldo psicografou, e as mensagens são do Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos agora no finalzinho, no capítulo 27, e esse livro aborda as modificações, para que a gente possa adentrar no mundo regenerado, E o capítulo 27 é o fracasso aparente. Esse é o título do capítulo. Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela aborda, ela faz um descritivo muito interessante. Quem puder ler o livro, leia, muito interessante sobre a crucificação, de Jesus no processo final ali, da Boa Nova. No ponto de vista, naquele dia, naquele momento, dos apóstolos, que estavam ali com ele, foi um fracasso. Os 3 anos de pregação, culminando com a crucificação do Cristo, uma morte tão violenta, bruta, Então, a princípio, é um fracasso, Você sente a derrota, Você sente o amargor, Mas, a gente que vivenciou toda essa história, ao longo dos milênios, e hoje nós estamos aqui 2000 anos depois, estudando isso, para nós sabemos que aquilo foi necessário. Se não tivesse culminado daquela forma, Jesus não teria alcançado o objetivo que alcançou, e nós não estaremos hoje aqui discutindo, os seus ensinamentos, Inclusive, o processo da crucificação no final foi parte dos próprios ensinamentos que ele mesmo colocou ali. Então é muito bacana, é muito bonito, e eu queria fazer um paralelo dessa mensagem da Joana para o nosso dia a dia, para nós mesmos, porque nós vemos ali o sacrifício que Jesus fez, e aí, partindo para a nossa vida pessoal, nós queremos entender, onde isso impacta na gente, como a gente pode levar isso em consideração. Bom, o Espiritismo, ele trouxe o conforto e o consolo para nós, a partir do momento que nós entendemos que nós não somos únicos, uma existência só, que existe a pluralidade das vidas, das almas, e que todos nós somos espíritos eternos e imortais, criados simples e ignorantes, a caminho da evolução, máxima, o mais próximo possível de Deus, nós vamos chegar.
Então, se esse é de fato o objetivo do Espírito e se esse é o caminho que nós vamos seguir, né, a existência aqui na Terra, ela é ínfima, né? Ela é um momento, ela é uma passagem necessária. E nesta passagem necessária, né, nós vamos vivenciar uma série de tribulações para que o nosso espírito vá se modificando, vá se trabalhando. Então, o objetivo de cada encarnado aqui na Terra não é mudar o mundo, né, e nem ser algo ou algo além, né, da normalidade. O objetivo de cada encarnado no planeta é justamente se tornar um pouquinho melhor do que ele era antes de encarnar. Esse é o objetivo de cada alma aqui. Nesse inteirinho, nós vamos ter nossos sonhos, nossos projetos, nós vamos buscar aqui, né, de várias formas, realizar aquilo que nós buscamos, que planejamos. Alguns vão se enveredar aí pela questão material, outros vão buscar glória, fama de outras formas, outros vão buscar outros caminhos ainda diversos, mas no final das contas, todos nós vamos passar por momentos onde nós vamos nos achar fracassados. Todos nós vamos passar por momentos onde nós vamos achar que nós estamos perdendo o nosso tempo, que nós falhamos, que nós erramos. Nós vamos olhar para trás e falar assim: se eu pudesse voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu faria diferente, né? Por quê? Porque você acha que você errou, você acha que você falhou em vários locais, em vários momentos da sua existência, né? Só que como foi planejado aqui por Cristo na sua jornada, na nossa também é. Esses tropeços, esses fracassos proporcionaram para que o nosso aprendizado, o nosso próprio crescimento, se nós não tivéssemos tropeçado lá atrás, não teria acontecido uma mudança que provoca hoje em você a consciência de que você faria diferente. Estranho seria se você hoje falasse assim: minha vida foi perfeita, eu faria exatamente igual, não modificaria uma vez. Significa que não aprendeu nada, né? Que você entrou de uma forma e está saindo da mesma forma que entrou, o que não é verdade. Todo mundo, se for pensar, falaria: em algum momento eu agiria diferente. Esse agir diferente já demonstra para você que você mudou, que você aprendeu, que você se transformou. Então, quando a gente olha para as dificuldades que a vida impõe, para os problemas que nós vivenciamos, a gente não pode olhar com esse olhar de eu perdi, eu errei, eu falhei, eu fracassei. Não, você viveu e criou um cenário que transformou o seu espírito e o dos outros também, porque isso é muito complexo. E ele é complexo porque muitas vezes nós nos agredimos e fazemos mal a nós mesmos, nos transformamos em uma toxicidade para nós mesmos, na nossa consciência. A partir do momento que eu começo a achar que eu errei na criação dos meus filhos, que eu errei na condução dos meus relacionamentos, que eu errei na condução da minha vida profissional, que eu falhei aqui ou eu falhei ali, eu vou colocando um peso, uma carga negativa dentro de mim mesmo e vou me destruindo a minha autoestima, vou me colocando para baixo. E na verdade não. Todos esses erros, tropeços que nós cometemos, porque são naturais, fazem parte da vida, eles são molas para que a gente aprenda, para que a gente entenda e haja de uma forma diferente. Se eu não passo por um problema, eu não vou entender que existem outras soluções para aquele problema. Se eu não vivi aquilo, eu não vou poder hoje entender que eu poderia ter feito diferente. Eu vou continuar sempre na beira ali, né? Na corda bamba, me equilibrando. Eu preciso da experiência, eu preciso entender, eu preciso aprender dentro do meu íntimo, o meu espírito precisa aprender. Então, quando o Joana traz esse capítulo, que é muito interessante, né, com esse título, né, o fracasso aparente, porque na verdade não houve fracasso nenhum, houve uma vitória do seu espírito. Você vivenciou uma situação muito difícil, você vivenciou uma situação muito dolorosa,
talvez outras pessoas estejam com você, também participaram desse processo e sofreram igual, ou até mais, quem sabe. Mas ao término desse processo, todo mundo se transformou. Ao término desse processo, todo mundo se modificou, cresceu. E é isso que é importante, é esse o objetivo. O que nós vamos levar, a partir do momento que houver a desencarnação e nós retornarmos para a espiritualidade, para a erraticidade, é justamente o conhecimento moral das experiências. Ou seja, entender, fazer isso teve bons frutos, deu certo, fazer assado gerou frutos amargos, me gerou dor, me gerou complicações, preocupações. Então você começa a solidificar conceitos dentro do seu espírito. Na próxima encarnação, esses conceitos sólidos, eles já vêm do berço, né? E a gente percebe isso nitidamente. Você vai numa escola, por exemplo, uma pré-escola, você vai ver ali crianças de 2 anos, 3 anos interagindo, e você vai ver que tem crianças ali que naturalmente são generosas, naturalmente, né, dividem, naturalmente são carinhosas, enquanto que tem outras que são mais endurecidas, são mais difíceis, são mais egoístas ainda. São espíritos demonstrando aquilo que está dentro do seu íntimo ainda. Eles estão nos seus processos de desenvolvimento, eles estão passando, não tem nenhum certo ou errado nessa história, eles só estão vivenciando momentos e aprendendo com esses momentos. Então, quando eu encarno, né, a minha programação espiritual é justamente essa: eu vou fortificar determinados pontos do meu caráter. Então, durante os 80, 50, 100 anos que essa existência perdurar, né, eu vou vivenciar situações onde esses pontos que eu decidi fortificar vão ser postos em xeque. Então, por exemplo, se for uma questão de, eu quero desenvolver, por exemplo, paciência, né? Se for isso, eu vou ser testado constantemente. Então, vão haver momentos em que eu vou falhar, vão haver momentos que vai faltar paciência, até que vai chegar um momento em que a paciência vai estar um pouco mais solidificada, vai estar um pouco mais firme, mais forte, e eu vou começar a ter paciência, eu vou começar a lidar com isso. Mas se eu não viver um mar de problemas e tribulações desse formato, eu nunca vou desenvolver paciência. Vocês entendem? Então é assim que funciona. Eu vou retornar para lá mais sólido. Agora, se eu ficar olhando todas as situações em que a paciência nesta existência para mim falhei, né, foi falho, eu não posso me culpar por isso, porque eu estou justamente tentando aprender a tê-la. Então é evidente que vão haver falhas. Essa passagem é muito interessante para que a gente entenda que não podemos levar culpa ou carregar a nossa consciência com culpas. Todos os nossos equívocos aí, as decisões não foram equívocos, elas foram as decisões certas, no momento certo, dentro daquilo que a gente podia fazer. Se a gente pudesse naquele momento agir diferente, óbvio que agiria, mas se nós não sabíamos, não tínhamos ainda estrutura para agir diferente, a gente agiu como a gente pôde agir. Houve consequência, aprendemos com a consequência dessa situação em que nós vivenciamos, e é isso que fortifica para que a gente não repita, para que a gente não faça de novo. Então, por exemplo, você vê dentro do Cristo, né, todas as passagens onde Cristo foi posto à frente com alguém que errou, com alguém que cometeu um crime, um pecado, seja lá o que for, Cristo simplesmente disse: vás e não erres mais. Não tem erro, não tem pecado, não tem crime. Você simplesmente aprendeu e a partir daqui não repete, segue de novo, segue em frente. Então, quando a gente fala que o fracasso aparente, sempre é uma aparência, mas nunca houve fracasso da verdade. Aí nós passamos e pensamos assim: mas, por exemplo, eu fui muito rígido com meus filhos, eu fui muito ausente, ou eu fui muito... Não, você não foi nada disso.
Você foi o que você deveria ter sido mesmo para eles. Até porque, se eles não precisassem desse cenário, dessas dificuldades que viveram naquele momento, eles não estariam com vocês, eles não teriam encarnado com vocês. Se eles estão ali dentro do seu lar, dentro do seu núcleo familiar, é porque você ia proporcionar o cenário exato para a existência dele. A gente confunde muito, né, que o objetivo nosso é chegar em algum lugar, né? O objetivo é o final, mas na verdade não. O que importa na trajetória do espírito é o caminho que a gente está percorrendo, é o momento, é o que a gente está aprendendo e vivenciando. O final não tem final, até porque a evolução é infinita, né? A gente vai evoluindo infinitamente em direção a algo melhor. Então não tem um fim. O importante é o caminho, como a gente conduz o nosso caminho, como a gente conduz os nossos passos, como a gente interage com os outros neste caminho, né? É assim que a gente vai desenvolvendo, é assim que a gente vai crescendo. Então é importante que a gente tenha ciência disso, é importante que a gente entenda e perdoe a nós mesmos pelos nossos equívocos, pelos nossos defeitos, né? Como já dizia o Cristo, né, no próprio Pai Nosso, né? Me perdoe assim como eu perdoei a quem me tem ofendido, né? Quando ele fala essa frase, a gente geralmente passa para o terceiro, né? Está falando dos outros, né? Não, é de você com você mesmo. Se você consegue se perdoar, você vai conseguir perdoar o próximo. Então o primeiro passo é perdoar você mesmo, entender que seus erros não foram erros, foram momentos que você falhou de fato, mas você aprendeu, você não repete, você segue adiante, e aí você se liberta da culpa. Se você se observar como uma pessoa que tem cicatrizes aí do caminho, né, marcas, mas sem culpa, porque cada uma dessas cicatrizes foi um aprendizado diferente, ótimo, você vai conseguir seguir adiante leve. Agora, se você for se culpar, colocar uma carga negativa em cima do ombro, por cada vez que você errou, aí você não vai conseguir sair do lugar. Você precisa romper esse ciclo, você precisa aprender a se perdoar, entender que o caminho nesta existência sempre vai ser pautado por problemas, sempre vai ser pautado por conflitos, sempre vai ser pautado por dilemas, e você vai optar sempre numa decisão A ou B, e vai ser responsável direto pela consequência da escolha. E é isso que vai fazer você realmente internalizar dentro de si qual é o melhor caminho. A gente tem uma noção, todo mundo tem uma consciência que indica mais ou menos o caminho que a gente vai fazer, mas seguir essa consciência ou não depende muito de como o espírito está fortificado ou não, solidificado ou não nesses conceitos. E às vezes a gente ainda não tem ele plenamente estruturado, e por isso a gente escolhe errado, mesmo sabendo que estamos escolhendo errado. Aí você vai vivenciar uma situação que vai lhe trazer frutos amargos e vai solidificando assim dentro de você, realmente não é por aqui o caminho, eu devia ter feito diferente. E assim a gente vai entabulando a nossa jornada. Então entendam, que Joana quis trazer nessa passagem justamente usando o exemplo do Cristo. Para todo mundo naquele momento Cristo falhou, né? Ele passou 3 anos pregando a boa nova e como recompensa daquilo foi pregado a cruz. Mas não, porque no terceiro dia ele ressurge, né? Ele retorna, e aí ele mostra que tudo aquilo foi só uma passagem, que nada o afetou. E é assim que nós devemos seguir, entendendo que toda a dificuldade de hoje, ela só é inerente a hoje. A partir de amanhã não tem mais, é outra existência, é um outro momento, e a gente só carrega aquilo que foi positivo nessa existência, aquilo que nós realmente aprendemos. Os traumas, as marcas, né, a dor, elas vão sendo depois depuradas pelo próprio Espírito, vão se soltando como camadas de uma cebola que vai se livrando e vai ficar só o cerne positivo.
aquilo que realmente importa aos espíritos. E é assim que nós vamos progredindo. Voltamos ao nosso lar espiritual, à erraticidade, e vamos preparar nossa nova próxima jornada com novos desafios, com novos pontos para trabalhar, e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessárias, até que a gente atinja o ponto onde não mais encarnaremos aqui. Regeneração, mundo de regeneração, ele parte justamente da reforma, da reconstrução da nossa forma de pensar. E eliminar a culpa é um dos pontos principais do mundo regenerado. Você não carrega mágoa e culpa, você carrega aprendizado, você carrega experiências, carrega consequências, entendimento e assim por diante. Espero que possa ter sido claro na forma que eu tentei trazer para vocês, mas é um capítulo muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Mundo Regenerado, capítulo 27, fracasso aparente. Nós vamos aproveitando, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele e aos mentores aqui da casa por ter nos abençoado com mais esse domingo ensolarado, um dia lindo, que possamos retornar aos nossos lares motivados, dispostos a nos transformar, a sermos melhores, a viver de fato toda essa teoria que Jesus trouxe para nós há 2000 anos atrás, e que possamos assim nos transformar nosso núcleo familiar e assim juntos todos adentrar nessa nova colônia do mundo de regeneração que se abre no nosso horizonte.